Estamos hoje aqui dando um segundo complemento do primeiro vídeo que fala do Museu Imperial, museu este que foi inaugurado no dia 16 de março de 1943 com um significativo acervo de peças que estão relativas ali ao período imperial brasileiro e que conta aí com mais de 300 mil itens. E entre esses diversos itens que compõem esse Museu Imperial, como eu já havia dito, ele não pode ser filmado na primeira parte, apenas essa parte aqui que é o pavilhão das viaturas. E vamos aproveitar e fazer esse registro para que possa tornar público esse espaço grandioso. E era nesse espaço aqui que abrigava a uxaria, que era uma espécie aí de depósito de utensílios domésticos e mantimentos. E logo na entrada desse espaço aqui, nós deparamos com essa maquete do Palácio Imperial, que foi produzida através aí da impressão 3D e que possibilita com isso uma visão geral da edificação, incluindo ali o telhado e também a varanda. Nesse mesmo espaço aqui, nós temos essa grande pintura, que é a pintura chamada Batalha de Campo Grande, que foi de Pedro Américo de Figueiredo e Melo e pintada em 1871. E essa pintura ela representa o momento da última grande batalha da Guerra do Paraguai, que ocorreu ali de 1865 até 1870. E já ao lado dessa pintura há um espaço chamado de Memórias de Pertencimento, onde ele vai contando a história de imigrantes na colonização de Petrópolis e todo o seu legado. E essa mostra ela vai deixando e trazendo ao público nuances das trajetórias de homens e mulheres que, vindos da Europa germânica ali no século XIX, eles ajudaram a erguer os alicerces físicos e culturais de Petrópolis. E nessas vitrines o passado vai sendo revelado através do olhar cuidadoso dos setores técnicos deste museu, para que pudesse reunir esse grande acervo precioso e que testemunhe o cotidiano, os desafios e a resiliência dos colonos e seus descendentes. Já estamos vendo aí agora a berlinda, chamada berlinda de aparato, que foi construída aí pela firma britânica Pierce Counts e que era fornecedora da Casa Real inglesa. E ela foi feita especialmente para a cerimônia aí de sagração e coroação de Dom Pedro II, ocorrida no dia 18 de julho de 1841. E ela também foi utilizada pelo imperador em ocasiões solenes, como na abertura ali da Assembleia Geral no Rio de Janeiro, e também nos casamentos de suas filhas, as princesas Isabel e Dona Leopoldina, que ocorreu ali no dia 15 de outubro e 15 de dezembro de 1864, respectivamente. Na época era chamada de Monte de Prata devido à utilização deste material em várias partes, ou carro de cor de cana, em razão ali de sua coloração e que era puxada ali por 6 cavalos. E essa berlinda de aparato, ela chegou ao acervo do Museu Imperial em 1941, através de doação do príncipe Dom Pedro de Orleans e Bragança, e entre 2010 e 2012 ela passou por uma restauração realizada aqui no próprio museu, com patrocínio aí de uma empresa privada que é sediada aqui em Petrópolis, que é chamada GE Selma. E nesse espaço nós vamos ver aqui um acervo que tem viaturas do século XIX, que inclui aí essas carrocinhas de pão, nós estamos vendo agora. E essas carrocinhas de pão, elas eram puxadas por um cavalo ou por um burro, e era utilizado então para entrega de pães aqui em Petrópolis, e que pertenceram às padarias de famílias aqui do século XX. Podemos ver aqui também a berlinda, que pertenceu à família Tavares Guerra, que foi fabricada durante as décadas de 1870 e 1880, e ela era utilizada para passeio ou viagem e era puxada ali por 2 ou 4 cavalos. Temos também aqui o carro-mala, que era utilizado para transporte de passageiros e também fazer serviços do correio. E há lugares aqui para passageiros dentro e fora desse veículo. E seus compartimentos eram específicos para as malas e também para o correio. E era de fabricação francesa do século XIX. E também esse tipo de transporte, que era chamado de liteira, que era utilizado ali para pequenos trajetos.
acomodava aí 2 passageiros em lugares frente a frente e que era puxada por 2 mulas atreladas aos varais laterais. Além também de cadeiras de arruar que eram conduzidas ali por escravos ou empregados e utilizadas ali para pequenos trajetos. E é um acervo bem interessante, bem preservado e que vale a pena fazer esse percurso a pé aqui, que está anexado aqui ao Museu Imperial. Temos também a locomotiva número 11, essa locomotiva que nós estamos vendo agora, e ela compunha um trem que percorria a antiga estrada de ferro e que percorreu ali de 1883 até 1964 e ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro. As viagens de trem naquela época, que eram feitas ali entre o Rio de Janeiro e Petrópolis, elas foram muito intensas e chegaram a ter até circulação aí de 16 trens por dia, em torno ali de 80 mil pessoas por ano. E cada trem tinha capacidade para até 320 passageiros, 8 carros aí, 40 passageiros cada um deles. E no trecho da serra, o trem era desmembrado em comboios ali de uma locomotiva, mais 2 carros e passageiros. E também ou um carro, né, e um vagão de carga. E na subida aqui de Petrópolis, a locomotiva se posicionava na parte traseira e empurrando ali os carros, ao contrário do que acontecia em terrenos planos, onde a máquina ali puxava o trem. Já na descida, ela se posicionava à frente, proporcionando assim maior segurança na realização do trajeto. E a velocidade média do trem de passageiros era em torno de 11 a 12 quilômetros por hora e de 8 quilômetros por hora quando eram puxados ali os trens de carga. E essa locomotiva número 11 e esse vagão que estamos vendo agora, eles estão nesse Museu Imperial desde 1965. E eles trafegaram na estrada de ferro ali de Petrópolis, que percorre aqui a Serra de Petrópolis, onde foi inaugurada ali no dia 19 de fevereiro de 1883 pelo imperador Dom Pedro II. E essa locomotiva ela fez sua última viagem no dia 5 de novembro de 1964. Então é um acervo riquíssimo, é um acervo histórico que faz parte da história do Brasil e que é muito interessante que pelo menos essa parte pode ser registrada e documentada e mostrada aqui no canal, para que outras pessoas possam entender que aqui em Petrópolis existe um espaço que traz essa história do Brasil imperial, tanto de Dom Pedro I e mais precisamente aí de Dom Pedro II. E esse vídeo ele complementa o primeiro, que fala ali sobre o Museu Imperial e sua história, que foi inserido aqui também no canal.